Sinal Aberto, segunda edição, destaca a partir de agora assuntos da área do meio ambiente. Nós informamos a você que o governo do estado realiza cursos de capacitação para o Sistema de Licenciamento Ambiental de Goiás, o IP. O treinamento é destinado a analistas municipais, empreendedores e consultores ambientais. Sobre os treinamentos e também sobre outros aspectos aí deste novo modelo de licenciamento, nós estamos em contato a partir de agora com a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes. Oi, secretária. Uma ótima tarde, obrigado aqui por atender nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Samuel. Você está bem? Kleber, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar desse tema tão importante para Goiás, como é o licenciamento ambiental. Tudo bem, secretária. Tudo jóia, secretária. Bom, então explica para a gente o que esse novo modelo, secretária, pode trazer em termos de inovação e também de agilidade e simplificação em comparação com os processos atuais. Muito bem, Samuel. Nós, a partir de 2019, quando foi editada a Lei 20.694 em Goiás, que consideramos a lei mais avançada de todo o Brasil em termos de licenciamento ambiental, nós iniciamos todo o processo de desenvolvimento da plataforma IP. A plataforma, ela é absolutamente inovadora em todos os aspectos, considerando também qualquer outro estado do país e no que ela inova, né? Isso é importante a gente entender. Para cada tipo de empreendimento passivo de licenciamento, e eu vou dar alguns exemplos, um posto de combustível, uma barragem de rejeitos, uma barragem de água para irrigação, ou uma estrada, ou uma mineração, enfim, dentre tantos outros, né, que nós licenciamos, é parametrizado toda a documentação, tudo que o empreendedor tem que trazer, as coordenadas geográficas daquele empreendimento e, sobretudo, é parametrizado os impactos ambientais. Então, vamos imaginar um posto de combustível, ele tem como impacto ambiental principal a possibilidade de contaminação do solo e do lençol freático em razão, né, da manipulação ali daquelas substâncias químicas que são os combustíveis. A contaminação do lençol freático, ela é extremamente grave, sobretudo com esses produtos, porque ela pode, né, aquela água pode chegar num poço, as pessoas podem usar a água daquele poço, aquela água que é da lavagem do piso do poço de combustível pode ir parar num rio, matar os peixes e assim por diante. Então, nós parametrizamos no sistema IP todos os impactos ambientais que cada uma das tipologias pode produzir e definimos já de antemão todas as medidas que o empreendedor deve adotar. Então, por exemplo, para o posto de combustível, nós vamos exigir que os tanques, né, que são enterrados tenham parede dupla, vamos exigir que eles tenham uma caixa de contenção separadora de óleos e graxas para que a água essas substâncias não vão parar na rede pluvial e da rede pluvial nos rios, e assim por diante, né? Para mineração, para uma indústria química, para uma indústria de medicamentos, para cada uma das tipologias, uma série de requisitos que o empreendedor precisa atender, e isso tudo é parametrizado antes, né? Qual que é a diferença do modelo antigo? O modelo antigo, que levávamos aí 8 anos para conceder uma licença, né, na forma como a gente recebeu aí do governo anterior, o que acontecia? Não tinha parâmetro. Então, cada caso era analisado individualmente. Eram pedidos documentos caracterizados para aquele caso, era um trabalho muito artesanal e, por isso, demorava muito, porque temos poucos analistas e muitos processos para licenciar. Agora, no sistema IP, os nossos prazos caíram aí para, em média, 18 a 20 dias, porque exatamente está tudo parametrizado, tudo pré-definido e orientado, e ainda assim, né, o empreendedor, por meio do seu responsável técnico, apresenta as informações, todas elas são analisadas pela nossa equipe, até que a licença possa ser emitida. Conosco, Kleber Ferreira, secretária de Meio Ambiente do Estado de Goiás, Andréa Vulcanes. Seus questionamentos, Kleber. Beleza, eu tenho alguns. Só contar para a secretária, a senhora nem assim, imaginava que seria secretária aqui em Goiás. Uma vez eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade, uma indústria de cosméticos, uma pequena indústria, já que eu tenho uma filha farmacêutica bioquímica. E topei. Aí, secretária, 3 meses depois eu desisti, não dei conta de andar atrás de licença ambiental. A gente não anda só atrás, não. A gente passa tanta raiva, mas tanta raiva que a gente pensa, mas não é possível que para investir nesse país, para gerar emprego, tributo, produtividade, precise passar por tanta humilhação. E aí, a plataforma IP, ela coloca um fim nisso,
Completamente, Kleber. Ela coloca um fim nisso por vários motivos, né? Primeiro que, certamente, quando você for pedir uma licença lá atrás do seu empreendimento, não tinha os pré-requisitos. Ninguém sabia o que precisava entregar para o órgão ambiental, no caso aqui a SEMAD. Também tinha que vir em Goiânia, era tudo no papel. Então, se a pessoa estava lá em Minas Sul, ela tinha que sair de lá, se deslocar até Goiânia para protocolar. Chegava aqui, às vezes faltava um documento ou alguma situação, o protocolo não era recebido, a pessoa tinha que voltar e depois voltar de novo a Goiânia. Agora, na plataforma IP, é tudo pela internet, tudo eletrônico, toda a parametrização ela acontece antes. Então, se você é um empreendedor, você pode simular o que o órgão ambiental vai te requisitar para emitir a sua licença. Uma vez que você simule aquilo, você consegue pré-avaliar os custos do teu empreendimento, ligados, né, às medidas de mitigação de impactos ambientais, e antes de entrar, você já sabe todo o processo que você vai passar dentro da SEMAD. Então, com isso, essa otimização permitiu que, ao mesmo tempo que a gente tenha muito cuidado com o meio ambiente, uma vez que todos os impactos ambientais eles estão definidos e orientados. Então, o empreendedor, quando ele recebe uma licença, ele recebe, às vezes, 30, 40, 50 condicionantes, a depender da complexidade, de atividades, de ações que ele deve executar para impedir ou minimizar aqueles impactos ambientais da atividade. Por outro lado, ficou muito mais rápido, tanto porque só entra na SEMAD agora quando está tudo arrumadinho, né? Tudo dentro da plataforma, então não tem como esquecer documento, não tem como errar o que foi solicitado, e o nosso analista tem tudo parametrizado para analisar. E o seu empreendimento, se você é uma indústria de cosmético, de pequeno porte dos outros 10, 15, 20 empreendedores da mesma natureza vão ter as mesmas exigências. Antes isso não acontecia em Goiás, para cada um era uma exigência diferente e isso demorava muito, se alongava muito. A nossa média, né, anterior aí era de 6 a 8 anos para conceder um licenciamento. Você tem toda a razão de ficar irritado com o modelo anterior, mas agora o IP vem para superar completamente esse cenário de Goiás. Felizmente, porque pede uma quantidade de documentos e certidões, pega aquela quantidade de documentos e certidões, leva. Aí, não, mas a indústria tal que eles falam correlata a esta sua que produz a mesma coisa, tem mais esse documento a levantar, porque tem essa exigência. Tá, por que você não falou da primeira vez? Aí vai correr atrás daquilo. Aí tem um outro parâmetro, aí tem outro parâmetro. Não tinha uma padronização dos parâmetros. E se tiver... Olha, a senhora não... assim, eu que não sonho em ser empresário nunca mais, né? Eu fico muito grato pelos empresários que estão empreendendo nesse momento, porque muitos desistiram, a exemplo de mim. Um outro questionamento, secretária, que eu tenho que fazer com a senhora. Vai surgir alguma plataforma para melhorar também os projetos necessários de preservação ambiental na zona rural? Então, Kleber, vai, né? Eu só queria complementar as suas observações quando você disse que muitos empresários desistiram. Eu quero só falar para o público que muitos desistiram, foram para outros estados investir, gerar emprego em outros estados, e muitos fizeram de qualquer jeito, sem a licença. O meu sócio, aquele que me convidou para ser sócio, foi para outro estado, eu tenho razão. Então, isso impacta, né, a renda, a economia de Goiás, e alguns empresários fazem sem a licença e podem, né, estar provocando impactos ambientais significativos. Então, isso eu fiz questão de falar para que o povo goiano entenda qual é o resultado, porque qualquer empreendimento que use recursos naturais, ele precisa desse licenciamento e ele é necessário. Bom, sobre o ponto de vista da recuperação de danos ambientais, nós também, agora em janeiro, saiu uma lei nova, né, no estado, permitindo que todos os danos ambientais aí do passado sejam regularizados, e nós também vamos usar a plataforma IP para trazer toda essa regularização ambiental registrada dentro da plataforma. A plataforma ela é muito dinâmica e ela é muito fácil, né, de manejá-la, as pessoas já conhecem, muitos, né, que já estão operando dentro da plataforma já conhecem. Então, nós vamos trazer toda a regularização ambiental. Para quem não tem, desmatou a sua área de preservação permanente, desmatou a sua reserva legal, fez um desmatamento sem licença no passado, ou tem uma área contaminada na sua propriedade rural por alguma situação, tudo isso vai poder ser declarado agora no sistema IP, nós vamos conferir essas declarações e o processo de recuperação ambiental vai acontecer.
E, além disso, semana passada eu estava sentado com o professor Laerte, né, do LAPIG, da Universidade Federal de Goiás, da UFG, pensando na construção de uma plataforma eletrônica que possa ler as imagens de satélite e verificar se esses compromissos de recuperação ambiental realmente vão ser cumpridos. Então, nós já estamos nos adiantando, porque não basta declarar que vai fazer, né? É preciso que a gente faça um monitoramento dessas áreas. Nós já estamos trabalhando com uma plataforma para isso também. Ótimo, senhora. Eu costumo dizer, secretária, que a gente gosta tanto de elogiar, tem tão poucas oportunidades, e a senhora nos traz aqui motivos para elogiar, né? E muito, porque se a nossa geração não cuida, a vida não continua, né? Se mata a possibilidade de empreendimento, mata a possibilidade de desenvolvimento, que não existe desenvolvimento sem empreendedores. Tudo isso, e se não preserva o meio ambiente que já está danificado na zona rural, também não tem como continuar tendo desenvolvimento. Eu conheço uma área, o rapaz montou um moinho de arenito, era para explorar uma área. Ele sulapou por baixo, entrou nas outras propriedades, tem um monte de terra atrapalhando tudo quanto é propriedade em torno, e já foi na DEMA, no Ministério Público, no raio que o parta, e o negócio está lá do jeitinho que ele quer. Do jeito que ele quer, continua, atrapalhando tudo em volta, né? Então, parabéns, assim, em nome da sociedade goiana, eu estou assim, muito grato pela senhora ter conseguido esse avanço. Parabéns mesmo, isso aí resolve problemas. Quem já passou por eles sabe o quanto esses problemas são sérios, né? E quem tentou levar no peito, montando indústrias poluentes também, sabe que assim não se faz, não é assim que se faz, porque se ele próprio não cuidar da terra, que é a casa dele, ele não vai ter onde morar. Então, a secretária já esclareceu as minhas dúvidas. Com a senhora, temos passado por um período chuvoso, mais intenso, aí desde a última quarta-feira, pelo menos. E como está o monitoramento das barragens aqui no estado? Como está a segurança delas neste instante? Samuel, sua pergunta é super importante e ela passa também pela questão do licenciamento ambiental, né? Nós sabemos aí que Goiás tem em torno de quase 11 mil barragens, né? Quase 6 mil delas já estão no nosso cadastro de barragens e precisam de licenciamento ambiental, e muitas delas já vieram para esse cadastro. Nós estamos fazendo um monitoramento muito próximo. Esse período de chuva sempre é um período que há risco de rompimento dessas barragens de água e podem provocar danos severos aí, né? Tanto ao patrimônio quanto à própria vida de algumas pessoas que ficam a jusante dessas barragens, ou seja, abaixo delas, né? Então, esse ano, nós fizemos várias fiscalizações, todas as barragens que tinham níveis altos e médios de risco, a partir da declaração que foi feita no nosso sistema, foram vistoriadas. Isso é importante a gente dizer, para dar segurança para a população, né? O governo de Goiás, a SEMAD, está atuando de forma muito firme para que nós tenhamos uma segurança completa aí do sistema de barragens, mas para isso nós precisamos de duas coisas. A primeira, que os empreendedores declarem, eles tragam as informações sobre as suas barragens no nosso sistema. E a segunda, de fiscalização. Então, a parte do governo nós estamos fazendo, junto com a Defesa Civil, acompanhando aquelas barragens de mais alto risco, mas nós ainda temos em torno de 4 mil barragens mapeadas por imagem de satélite que não vieram para o nosso cadastro. Então, nós recentemente aí demos um prazo de mais 120 dias, e durante esses 120 dias, nós disparamos já nesse prazo as chamadas operações de orientação. Nós ainda estamos no processo educativo com esses detentores dessas barragens, orientando eles a vir para o cadastro, porque é muito importante. A gente tem que lembrar que, às vezes, o proprietário acha, mas a minha barragem é tão pequena. Ela pode ser pequena, mas abaixo dela, no mesmo rio, podem ter mais 3, 4, 5, e se uma rompe, acumula nas demais, e aquele dano pode ser muito grave, né? Vidas podem ser ceifadas. Então, a gente fica aqui, a nossa recomendação para que todo mundo que tem a barragem corra para a SEMAD. O cadastro é muito simplificado, mas é importante realizar para que a gente possa ter os elementos e as informações necessárias para fazer a fiscalização. E a senhora trouxe um número importante dessas 4 mil barragens. Me recordo no início da sua gestão, na secretaria, faltavam dados, parâmetros, aí todo um trabalho foi construído ao longo desses 3 anos. Hoje
São quantas barragens catalogadas já, secretária, que a secretaria tem essa informação e que a gente resulta aí nesse número de 4.000 que ainda não tem uma análise, não tem uma informação mais detalhada? Você falou bem, Samuel. No início do governo, nós não tínhamos nenhum dado, nenhuma barragem, não sabíamos de nenhuma informação. Implantamos a política e hoje a gente está com em torno de 5.600, se não me falha a memória, um número é muito próximo a esse, barragens já cadastradas. Então, os detentores atenderam ao chamado do governo do estado, estão, né, propiciando o controle dessas atividades, contratando consultorias e, eventualmente, tem barragens com algum risco que precisam ser monitoradas, tem que limpar, né, os extravasores, tem que cuidar com rachaduras na crista da barragem, enfim, tem uma série de ações de manutenção que precisam ser feitas. E o cadastro, né, acaba estimulando essas pessoas a fazerem, e ao declarar, nós também apuramos o risco e vistoriamos. E quando vistoriamos, encontramos alguma anomalia, imediatamente o proprietário é notificado para corrigir. Então, isso tudo, né, nos confere aí uma segurança muito maior do que estávamos há 3 anos atrás, no começo do governo Caiado. Secretária, para fechar nossa entrevista, na abertura do programa de hoje, Kleber e eu, nós comentamos aqui rapidamente sobre a vazão do rio Meia Ponte. Nesse instante, 59 mil litros por segundo, os dados da própria SEMAD. E é claro, tem sempre aquela preocupação que o volume ele sobe bastante, mas ele também desce de uma forma muito rápida. O Kleber constantemente faz uma sugestão para ter ali áreas de captação, pequenos lagos antes do ponto de captação da Saneago, lá no bairro da Vitória. A gente pensando, estamos agora no período chuvoso, estamos mais preocupados com a chuva nesse instante, mas já estamos entrando aí em março, daqui a pouco vem período de estiagem. Como é que tem sido o trabalho de projeção da Secretaria para enfrentarmos mais um período de estiagem? Bem, Samuel, esse ano nós estamos com um período bastante chuvoso, a gente acredita que a recarga dos aquíferos deve ter sido realizada ou está em processo de realização, né, até o fim do período chuvoso. Esse período, ele nos impacta positivamente, porque uma vez que a recarga é feita, a gente já sabe, né, que no período de seca, o rio vai ter mais disponibilidade de água, por exemplo, do que teve no ano passado, que foi um dos anos mais críticos do ponto de vista da estiagem dos últimos 100 anos. Eu queria fazer um registro aqui muito importante, que essa é a realidade que a gente tem encontrado no estado de Goiás, e isso pode impactar a economia do estado a médio e longo prazo, né? Períodos muito secos, períodos muito chuvosos, num ou no outro, a economia do estado ela acaba sendo impactada, né? Pela produção rural, que é a nossa atividade econômica mais pujante, mas também outras atividades que acontecem. Então, do ponto de vista do Meia Ponte, nós, desde 2019, fizemos uma ação muito efetiva, né? Eliminamos os conflitos pelo uso da água na bacia, todos os usuários são cadastrados na SEMAD, nós disponibilizamos a água para todos, fazemos uma gestão muito eficiente, não tivemos nos últimos 3 anos nenhum dia de falta de água em Goiânia por falta de gestão na bacia do Meia Ponte. Esse ano não será diferente, as lições já foram aprendidas, nós estamos lá com os nossos equipamentos telemétricos, então a informação de uso da água pelos usuários lá na bacia chega dentro da SEMAD, nos nossos computadores, então quem usa a água além daquilo que está outorgado, nós conseguimos agir pontualmente. Nós vamos lembrar que em 2019 nós colocamos quase 200 homens, né, fazendo fiscalização na bacia, porque era o primeiro ano do mandato e nós não havia tido um planejamento anterior no governo, mas 2020, ainda que com a pandemia, 2021, nós não precisamos mais empregar todo esse esforço de fiscalização e ainda assim tivemos uma gestão muito eficiente. Isso tudo porque foram feitos grandes acordos, grandes cadastros, as telemetrias estão implantadas, os monitoramentos. Então, esse ano de 2022, a perspectiva é positiva, mas sempre fica o nosso registro. Não é por isso que nós podemos desperdiçar água, né? O consumo consciente de água, ele continua sendo um imperativo no estado de Goiás. Secretária, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres, falando conosco sobre o licenciamento, também sobre barragens, esta questão do abastecimento de água na Grande Goiânia. Muito obrigado aqui pela entrevista, um bom trabalho à senhora e até uma próxima oportunidade conosco. Obrigada, um grande abraço, Samuel, Kleber, ao Sistema Sagres, e a SEMAD está sempre à disposição para que a gente possa esclarecer a nossa população sobre as
os efeitos, né, da nossa ação no meio ambiente. Um grande abraço, uma boa tarde.